Muito boa noite, meus amigos, da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade com a pregação em cima do estudo do Apocalipse. Lembrando que aí no rodapé, aí mesmo na descrição do vídeo, lá embaixo tem um link. Esse link, quando você clicar, ele vai entrar diretamente na minha playlist, na minha página do YouTube. É uma playlist que está separado, onde nós estamos falando desde o início do Apocalipse até esse de hoje e os demais, que cada transmissão que eu faço, aí eu abaixo o vídeo e lanço na minha página do YouTube. Então nós vamos agora para o Apocalipse do capítulo 16. A semana passada nós encerramos o 15 e o 16, ele tem três episódios. Então hoje nós vamos falar o primeiro episódio, amanhã nós vamos para o segundo episódio e no domingo nós vamos encerrar o capítulo 16 do livro do Apocalipse. O Apocalipse, pessoal, eu tenho falado que ele foi escrito por João. João teve uma visão, né? João foi o único dos discípulos de Jesus que morreu de velho. Ele não foi decapitado, ele não foi morto. Ele foi preso, né? Na ilha de Patmos, ele foi preso. E ali ele teve uma revelação do Espírito Santo. O Senhor veio e deu uma revelação para ele e fez ele escrever o Apocalipse. Então ele estava tendo a visão das coisas futuras. E o Apocalipse que nós estamos falando é de coisas que há de acontecer, de coisas que estão para acontecer. Hoje em dia está acontecendo tanta coisas que praticamente é baseado no livro do Apocalipse. Só que essas coisas que estão acontecendo, terremoto, maremoto e muitas catástrofes e tudo mais, nada mais é do que apenas uns simples sinais da vinda do Senhor Jesus. O problema é lá na frente no Apocalipse. E o Apocalipse, ele foi escrito diretamente para a Igreja de Cristo. Qual é o objetivo de você aprender um pouco sobre o Apocalipse? Qual é o objetivo de você ler o estudo do Apocalipse? Para você ficar sabendo das coisas que há de acontecer futuramente. Futuramente. Até porque você não sabe se você vai chegar a esse tempo. Porque nós temos falado desde o início que haverá abertura dos selos. Desde o início do Apocalipse já fala sobre as 7 cartas das 7 igrejas. Ele fala sobre a abertura dos selos. Desses 7 selos tem 4 cavaleiros, né? E depois tem o toque das trombetas, que nós, né, encerramos aí a semana passada, retrasada também, na verdade. E agora nós estamos dando início às 7 taças da ira de Deus. Então nós vamos falar sobre as 3 primeiras taças dessas iras de Deus. E a coisa muito... a gente vai entender aqui, dessas 3 taças, dessas primeiras 3 taças, o ocorrido no dia de hoje e o que está para acontecer. Amém, pessoal? Então vamos ver aqui então. Apocalipse capítulo 16, nós vamos ler do versículo do 1 até o 7. Diz bem assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, nesse exato momento, foi dada uma ordem aos 7 anjos, cada um fosse sobre a terra e derramasse essas taças da ira de Deus. Praticamente aqui não tem mais misericórdia para a humanidade. A gente tem falado desde o início, da seguinte forma para você entender. Desde o início do Apocalipse, as destruições, a grande tribulação,
Só vai ficar para a grande tribulação aqueles que não tiveram uma vida com o Senhor, ou aqueles que um dia estiveram com Deus e abandonaram a fé, ou até mesmo os ateus, incrédulos, os ímpios, pessoas que não tinham convívio com o Senhor. Porque antes de acontecer a grande tribulação, antes de for aberto o primeiro selo, que nós lemos lá atrás, haverá o arrebatamento da igreja. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Não irá passar. Às vezes você pode falar, mas você está convicto disso, Gerdau? Sim, eu estou convicto disso. Porque o anticristo, ele ainda não aparece e as coisas do Apocalipse que é para acontecer ainda não pode acontecer porque há o Espírito Santo aqui na terra. E o anticristo ele só vai dar os primeiros passos assim que o Espírito Santo sair da terra. Então, quando o Espírito Santo sair, então, obviamente, a igreja que é batizada com o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo dentro da vida dela, ela vai ter que ir junto. Não faz sentido o Espírito Santo sair da terra e depois sair da vida de uma pessoa. Provavelmente vai deixar a pessoa órfã. Sendo que existem os martírios, que nós falamos lá atrás também, que esses martírios são aqueles que, durante a grande tribulação, vão se converter ao Senhor. Vai ver as desgraças, vai ver as destruição, e eles vão se converter. Conversão das duas testemunhas, que é Elias e Moisés, né? Por que eu falo que seria Elias e Moisés? Porque Moisés, quando morreu, o próprio Deus enterrou o corpo dele, que ninguém sabe onde está. E Elias, que ele vai representar os profetas, ele foi o homem arrebatado a Deus. Então você veja que, além dessas duas testemunhas que eles vão pregar, tem os 144 mil também selados de Israel, que são os 144 mil judeus que não se contaminaram com o mundo, também vão pregar. Então muitas pessoas que ficaram vão se arrepender, só que eles vão ter que pagar com a vida. Então o alerta do Apocalipse para você, meu amigo, minha amiga, é um alerta do que está para acontecer. E você tem que tomar atento. Porque se você estiver vivo no decorrer desse tempo, até chegar esse momento, a igreja vai ser arrebatada e você vai ficar. Principalmente você, irmão e irmã, que está de dentro da igreja. Muitos que estão de dentro da igreja vai ficar. Porque não é de dentro de uma igreja, uma placa que vai te levar para o céu. Não adianta você estar de dentro de uma igreja, seguindo uma religião, mas a sua vida longe de Deus. Então aqui a gente já vê desde o início que João ouviu, ou ele ouviu, ele não viu, ele ouviu uma voz vinda do templo, nós falamos sobre a medição desse templo lá atrás, vindo do templo, que deu ordem aos 7 anjos para derramar as iras de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Então essas taças da ira de Deus, ela vai atingir justamente aqueles que aceitaram a marca da besta. Aqueles que estão servindo ao anticristo. Aqueles que realmente não quiseram nada com Deus, realmente não quiseram nada com Jesus, realmente resolveram sim se entregar para o anticristo e receberam as marcas. Essas chagas nos lembram lá do passado do Egito. Eu quero chamar a sua atenção que essas 3 primeiras, essas coisas que estão acontecendo no Apocalipse 16, ele é praticamente igual do que ocorreu na época do Mar Vermelho, do Egito, em que Moisés foi lá liberar o povo, né, que estava na escravidão, na mão de Faraó, daí houve as 10 pragas lançadas sobre o Egito. Só que naquele tempo, naquela época,
foi lançada as pragas no local. Aqui é no mundial, é no mundo inteiro, é sobre a Terra, sobre o planeta. Então todos que tiverem essa marca da besta, eles vão receber essas chagas, que seriam uns tumores, umas chagas, uns tumores, coisas assim que vai sair sobre o seu corpo, sobre sua pele. Que é uma chaga maligna. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Veja que já atingiu o mar. A primeira taça atingiu os que têm a marca da besta. As pessoas que têm a marca da besta, os seguidores do anticristo. E agora o segundo anjo, ele vem e derrama a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, as duas taças, uma foi no mar e as outras foram no rio. Já no mar, lá atrás, nós falamos sobre uma das trombetas, que ela também atingiu o mar e já matou uma parte dos seres viventes. Agora, não vai ter mais nada. Não haverá mais peixe, não haverá caranguejo, não haverá nada de alimento que vem do mar. Então veja que ele derramou a taça sobre o mar e o mar se tornou em sangue. Isso lembra também lá na época de Faraó, quando Moisés tocou o cajado e o mar se tornou em sangue. Se não me falha a memória, é o rio Nilo. E morreu toda a alma vivente, quer dizer, morreu todos os peixes, morreram os caranguejos, morreu tudo. Quer dizer, não tem mais vida. O mar já não tem mais vida. E aí foi lançada a terceira taça nos rios e nas fontes de água. Ou seja, a mesma coisa aconteceu também lá na época de Faraó. Os egípcios, quando eles abriram as torneiras lá para beberem suas águas, em vez de cair água potável, estava caindo sangue. Quer dizer, não haverá mais água potável. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste essas coisas. Vistos como os derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Quer dizer, assim como muitos derramaram o sangue dos profetas, o sangue dos seguidores de Jesus, o sangue daquelas pessoas que após a grande tribulação resolveram se converter e foram mortos pelo nome do Senhor Jesus, agora eles vão receber essa retribuição. É o tal do toma lá da cá, estão entendendo? Toma lá da cá. Então eles agora vão receber o castigo severo, por eles ter matado os profetas, ter matado os discípulos de Jesus, ter matado os crentes, os cristãos, por ter uma vida com Deus, por ter entregado a vida para Jesus. Então você vê que eles aqui, ó, o anjo fala que lhe desse o sangue de beber, porque disso não são merecedores. E ouvi do altar, o outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quer dizer, o próprio altar também fala. O próprio altar chega e fala: justo. Isso é justo que está acontecendo com essas pessoas, com os que ficaram. Por quê? Porque eles aceitaram a marca da besta. Foram pessoas que foram avisadas. Eles foram avisadas. Foram avisadas pelas duas testemunhas. Foram avisadas pelos 144 mil selados de Israel. Foram avisados antes mesmo de acontecer a grande tribulação. Mas não deram ouvidos. De repente hoje, Deus está falando com você, meu amigo, minha amiga, há muito tempo e você não quer dar ouvido. Deus quer te salvar. Deus quer livrar a sua alma da condenação do inferno. Deus quer trazer Ele para o teu lado. Só que você não quer dar ouvido.
Por isso que será justo sim, quando Deus começar a derramar a ira dele sobre a humanidade. Porque é a humanidade que está pedindo isso. É a humanidade que ao invés de servir a um Deus Todo-Poderoso, preferem se encher de religião, se encher de deuses em suas casas. E o Senhor Jesus simplesmente deixa ele de lado. E ele está avisando. Ele está avisando. Nós estamos avisando. Nós estamos anunciando o Evangelho para você. Nós estamos todos os dias falando. Jesus está voltando. Está mais perto. Olha as coisas acontecendo ao nosso derredor. Veja o que está acontecendo. Só que as pessoas não estão nem aí. Aí quando se fala do Apocalipse, eles acham que é brincadeira. Acham que é apenas uma história qualquer. Poderia ser sim uma história, mas uma história de terror. Porque a ira de Deus vai cair sobre essa humanidade. E não haverá mais misericórdia. Não haverá mais nem arrependimento. Porque cessou. Puxa, Deus está usando tanta gente para falar de Jesus, que no Apocalipse nós lemos lá atrás que ele colocou até anjo para evangelizar. Anjos. Puxa vida, para mandar anjos para vir evangelizar o povo, seria o que? A última chance. Daí não tem mais jeito. Aí é condenação mesmo. Os 7 anjos que levavam as 7 taças da ira de Deus recebem ordem para derramá-las sobre o mundo. As taças são os juízos finais de Deus sobre os moradores da terra, antes do julgamento final diante do grande trono branco, o qual veremos lá na frente no capítulo 20. Há uma semelhança entre os juízos das taças e as pragas que foram lançadas sobre o Egito na época de Moisés. Mas a diferença aqui está na intensidade delas. Por exemplo, a palavra grande é repetida 10 vezes neste capítulo. A destruição que João viu foi de imensas proporções. Além disso, contrário ao que aconteceu durante o juízo dos 7 selos e das 7 trombetas, quando a destruição foi limitada à parte da terra e seus habitantes, o juízo das taças não terão limites. Toda a terra e seus moradores serão afetados, especificamente os que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. As 3 primeiras taças são derramadas em sucessão e atingem diretamente os que adoravam a besta e tinham sua marca. Veja só. Feridas começarão a surgir no corpo das pessoas, o que sugere algum tipo de epidemia ou vírus, que se espalhará rapidamente por todo o mundo. Lembre-se de que a saúde pública, a essa altura, já estará um caos, devido ao juízo dos selos e das trombetas. Não é difícil imaginar o alastramento rápido e descontrolado de enfermidades mortais entre as pessoas. Quer dizer, nem a saúde pública vai conseguir resolver o problema. Porque vai ser afetado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Essa chaga, esse tipo de vírus que vai sair sobre o corpo dessas pessoas, você vai ver que nem a saúde pública vai conseguir fazer o atendimento, porque vai estar escasso. Então muitas pessoas vão morrer com essas chagas, elas não vão aguentar. Muitas pessoas vão morrer, principalmente os que têm a marca da besta. Além disso, as outras 2 pragas resultarão na morte de toda criatura no mar e o fim da água potável.
Já hoje, a organização que monitora a disponibilidade de água potável no planeta afirma que até 2025, olha só, nós vamos para 2021, nós estamos de 2020. Daqui 5 anos, eles falaram, 2/3 da população mundial sofrerão com a falta de água. Só que essas organizações que estão monitorando, eles falaram, é só procurar aí no site aí, que até 2025, e isso eles falaram faz uns 3 anos atrás, entre 2017 e 2018 por aí, eles falaram sobre isso daí, que até 2025, 2/3 da população mundial sofrerão com a falta de água. Só que tem uma coisa, só que esse 2/3 da população mundial é mentira. É mentira. Eles falam com a baixa, só que na verdade é praticamente o mundo inteiro. É praticamente 80, 90% da população que ficará sem água potável. Eles não falam isso para o povo não ficar desesperado. Então eles falam uma mínima, é um outro. É algum lugarzinho apenas que não vai ter água mais. Não haverá mais água potável. Um fato notável na sequência dessas 3 primeiras pragas é a declaração do anjo das águas, reafirmando a justiça de Deus em tudo. Isso nós lemos ali no 5:6, diz bem assim, ó. Justo és, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste essas coisas. Vistos como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Já sabendo que muitos alegarão que essas pragas serão injustiça na parte de Deus. Esses anjos estão ratificando que tudo isso foi plantado pelo próprio ser humano, que agora devidamente colhe os frutos da sua desobediência e rejeição a Deus. Derramaram o sangue dos santos e dos profetas, agora recebe sangue para beber. Quer dizer, aí depois eles vão dizer que é injustiça, Deus é injusto, Deus é um monstro. Eles vão falar. Só que os anjos já vai dizer, fiel e justo é Deus. Deus está derramando essa ira porque ele é justiça. Pessoal, você tem que entender o seguinte, Deus ele é justo. Ele é justo. Não tem como ele salvar uma pessoa que passou a vida toda na terra, vivendo do seu jeito, com os seus prazeres, com as suas abominações, com os seus deuses, vivendo totalmente no erro, no pecado, e depois querer salvar essa pessoa junto com aquele que abandonou o mundo, abandonou o pecado e se entregou a Jesus. Passou a praticar a palavra de Deus. A humanidade de hoje, pessoal, praticamente está condenada. Nós estamos falando aqui, você vê que é coisa rápida. O Apocalipse 16 aqui, se nós for ler aqui o estudo, é coisa rápida, é vapt-vupt. Porque ele só vai falar agora sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer dessas taças da ira. E amanhã nós vamos falar justamente sobre a 4ª, a 5ª e a 6ª taça. Vou falar de mais 3. Você vê que aqui nós já falamos de 3. Nós falamos da taça que será derramada sobre a terra, né? Onde as pessoas, principalmente os que têm a marca da besta, haverá um vírus, vai crescer algumas coisas no corpo dessas pessoas, que vão chegar até morrer, porque não vai ter médico para isso. Aliás, se tiver, até médico vai pegar, então eles preferem curar eles primeiro, né? Para depois querer curar a população. Mas vai ser no mundial. Aí vai o segundo anjo,
derrama outra taça da ira de Deus sobre o mar e mata todos os seres viventes. O mar vai se tornar em sangue, acabou. Já acabou com o planeta. E aí vai a terceira taça, vai lá e sobre os rios, acaba com a água potável. Quantas pessoas irão morrer de sede também? Quanto tempo uma pessoa fica sem beber água? 3, 4 dias? Será? Ela não aguenta. Então muitos vão morrer, não só dessa chaga, mas também vão morrer de sede, porque não tem como tomar banho, não tem como beber água, não tem como preparar a sua comida, o seu arroz, o seu feijão, que tudo vai água, tomar seu café, que tudo vai água. Então não haverá mais água potável. E provavelmente existem algumas pessoas, né, que têm suas casas 2, 3, 4 caixas de água, né, outros algum reservatório. Então pode ser que até alguns ainda vão conseguir ter um pouco dessa água potável, mas por quanto tempo? Se um outro, digamos assim, um vizinho seu não descobrir que tem essa água potável, porque ele vai ver que não tem e outro tem, aí vai dar briga. Os caras vão matar por água. É que nem o filme do Mad Max. Você lembra do filme do Mad Max? É a mesma coisa. A briga lá desse filme lá é por uma água potável. É briga por água. Então, quer dizer, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Pessoal, essas taças de ira, ela tá indo um atrás do outro. Ela tá caindo um atrás do outro. Abriu o selo, porque assim, deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui, deixa eu achar alguma coisinha aqui, para você entender. Acho que vai ser difícil aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Vou pegar umas moedinhas aqui para você entender. Olha como que é as coisinhas aqui, só para você entender. Deixa eu ver aqui. Três moedas, vamos lá. Aí de repente, ó, tô com 3 moedas, eu peguei aqui na surdina, até 1 centavo tem aqui. Então vamos lá. 50 centavos, 5 centavos e 1 centavo, tá? Aí os 50 centavos, que é uma moedinha maior, ela é o selo. Tá aqui o selo, é o selo, ó. Os 7 selos dela. Dentro desses 7 selos está também as 7 trombetas. Dentro dessas 7 trombetas está as 7 taças da ira de Deus. Veja lá. Olha só. Os 7 selos, foi rompido. As trombetas foram tocadas e agora as taças da ira de Deus foi derramada. Então isso, pessoal, foi na sequência. Foi na sequência. Só teve um período de silêncio que nós vimos lá atrás, antes do toque da trombeta. Um período de meia hora, se não me falha a memória. Meia hora. Só que o juízo foi um atrás do outro. Não dá tempo nem de se recuperarem. Quando eles pensam de se recuperar da fome, toca a trombeta. Quando eles pensam de se recuperar das doenças, porque lá dos 7 selos também fala das doenças. Tanto é que lá nos 7 selos, que uma das aberturas dos 7 selos, que haverá um cavaleiro que vai trazer doenças, que vai matar pessoas, haverá doenças de tudo quanto é tipo de uma pancada só. É coronavírus com HN1, é gripe do sei do quê, quer dizer, vai vir tudo de uma pancada só. E vai matar muita gente também. Então, já de lá, a saúde já vai ficar precária. Para nas 7 taças sair essas chagas aqui. Então, você vê que então um vai ser atrás do outro. Terminou os 7 selos, é assim... Abriu o primeiro selo, saiu o anticristo. O segundo selo já saiu do cavaleiro. E assim foi. Rompe o selo e vai.
Daí toca as trombetas. E agora vem acertada a ira de Deus. Quer dizer, durante esses 7 anos da grande tribulação, vai ser derramada um atrás do outro, sucessivamente. Palavra ruim de dizer. É um atrás do outro. Quer dizer, não dá tempo nem das pessoas mais respirar. Quando elas pensam que estão se recuperando de alguma coisa ali, de algum selo ou do toque da trombeta, aí vem a 7 taças da ira de Deus. E olha que tem gente ainda que vai aguentar. Tem gente que ainda vai conseguir passar pelos 7 selos. Vai ver muita gente morrer. Vai ouvir as trombetas, vai passar pelos toques das trombetas até chegar às 7 taças da ira de Deus. Só que quando chegar nisso daqui, não tem mais como. Não haverá mais arrependimento. É destruição, pessoal. Aqui já está sendo preparado todo o cenário para a destruição. Aí diz assim no livro de Gálatas: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você pode ler isso lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. O que você plantar, você vai colher. Agora, o que você está plantando hoje vai ser para o reino dos céus, para a vida eterna, ou vai ser para o inferno, morte eterna? O que você está plantando hoje? Qual é o tipo da colheita que você vai ter? E Jesus, como é que fica? Ele quer te salvar, meu amigo, minha amiga. Entregue-se a Ele. Se eu fosse você, eu não perdia mais tempo, não. Todo dia pessoas estão morrendo. Todo dia. Se não é de doença, estão sendo assassinados. Se não é de doença nem assassinato, é de um acidente. Se não é nem desses 3 tipos de coisa, talvez seja dormindo. Sem contar aqueles que estão depressivos, desejo de suicídio, e as almas sendo ceifadas, indo para o inferno, perdendo a salvação. Só que quando a gente fala de Jesus para vocês, tem que entender que nós estamos falando coisa séria. Ah, mas eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de escândalo. E o mundo tem o quê? Você tem que olhar para a cruz, tem que servir a Jesus e nada mais. Amém, pessoal? Então amanhã, nesse mesmo horário, eu vou fazer o chamamento. E amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 16, do versículo 8 e 9, do capítulo 16 do Apocalipse. Nós vamos falar sobre a 4ª, a 5ª e 6ª taças da ira de Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fica até o final e ouça essa canção de fé para Deus abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Aquele que pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame
vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Ele dá vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.